Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair desta terça-feira, hoje é dia 30 de setembro de 2025. Sou Rafael Tomazetti, nós vamos juntos pela próxima hora com muita informação para você. Tem muita notícia. Ontem teve vitória do Ceará sobre o São Paulo, uma crise, 4 derrotas consecutivas para o Tricolor, que entra em crise. O Ceará, por sua vez, fica cada vez mais tranquilo no Brasileirão. Vamos falar também do provável novo calendário, que vai ser anunciado de fato amanhã pela manhã pela CBF. Tudo isso com a sua participação aqui conosco. Aqui comigo na bancada, Evair e Janaína. Evair Paulino, não deu pro Tricolor, hein? O Jason não tem mais nada que faça ali, que ressuscite esse time. É um time que entrou numa fase aí agora que com muitas dificuldades e tem 2 partidas aí que vai definir muita coisa, né? Porque pega o Fortaleza fora e depois pega o Palmeiras, né? Aí perder pro Palmeiras aí, meu amigo, aí é outra crise. Eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre isso, mas eu vou cumprimentar a Janaína primeiro. E aí, Janaína, joia? A musiquinha assim do torcedor do São Paulo, xalala, xalala, um memezinho que tem. Eu não entendi, conta pra... Você entendeu a piada? É um meme que todas as coisas engraçadas ficam com essa musiquinha, xalala, tá lá a cabeça do torcedor do São Paulo. Eu sou antiquado. Você não usa a internet, né? Então, crise com a torcida organizada, crise com os dirigentes, crise dentro de campo. A vida de São Paulo não tá fácil, viu? Não tá não. E tá no ar o Mata-Mata com Evair. Bom, vamos começar falando dessa vitória do Ceará ontem, gol do Pedro Henrique no segundo tempo. Antes eu vou trazer uns dados aqui que mostram o tamanho da crise no São Paulo. E é estranho porque é uma crise depois de eu confesso que é até estranho. Realmente acho esquisito chamar de crise, porque viveu um excelente momento depois do retorno da Copa do Mundo de Clubes. E aí perdeu esses últimos 4 jogos. Mas vinha tão bem, de repente, né? Enfim. Mas é muita gente machucada, né? O DM do São Paulo... E tá cheio desde agora, o início do ano. Desde o início do ano. E a cada hora aparece mais um lá, não se recuperam direito. E aí chega uma hora que você fala assim, não, esse vai ter uma sequência. Aí vai e machuca de novo. Não é desculpa pra estar na fase que tá. Porém... você pode levar em consideração que está fora Lucas, está fora Oscar, Caleri, então Tolói, isso... Né? Oi? Rafael Tolói agora, Rafael que sentiu a coxa ontem, né? Ontem também, né? Então acabou de chegar. Jogou 30 minutos. Fez algumas partidas atrás. Não, fala assim, jogou 30 minutos ontem e uma lesão na coxa. É uma coisa assim que assim, cada vez mais se torna rotineira. E o departamento de São Paulo demora para recuperar toda essa gente, né? Isso que eu ia dizer, assim, eu acho que um número tão significativo de lesões depõe contra o trabalho das comissões técnicas e das fisiológicas que estão lá. Tem as lesões graves que a gente não discute, a do Caleri, por exemplo, a do André, mas lesão muscular, é um trabalho errático da comissão. Aí você tem 2 maneiras de enxergar. Você pega aí um jogador que se cuida muito, né? Ele vai ter menos lesões. Então, e jogadores como, vou dar o exemplo aqui do Palmeiras. Se fala muito do tapete do Palmeiras, causa muitas contusões, tudo. Porém, o Palmeiras tem ali uma maneira de tratar seus jogadores que eles tentam regularizar até mesmo o sono. Então é uma maneira de trazer esses jogadores para próximo e saber mostrar para eles o verdadeiro profissionalismo. E quando a gente sabe muito disso, sabe muito bem isso, quando você não se preserva fora de campo, as lesões musculares são maiores e com mais dificuldade de recuperação. Eu acho muito preocupante, porque uma coisa é a lesão grave, como a do Caleri,
a do André, não tem como você prever, porque é um choque, é um lance. Ontem na NFL teve o Tyreek Hill, teve uma lesão horrorosa, a perna dele virou um L, não sei se chegaram a ver o lance. Não vi. O wide receiver do Miami. Comecei a ver um jogo um pouquinho ontem, mas aí desisti, fui para São Paulo. Esse tipo de lesão não tem como você prevenir, ela acontece. Mas sabe o que eu acho que mas é o problema? Lesão muscular, de fadiga, assim, ou tem que ter alguém pra, como o Evair disse, pra puxar a orelha do jogador, Janaína, ou falta um monitoramento melhor da carga, ou um trabalho melhor do departamento de fisiologia. Não dá pra gente acusar ninguém, mas normalmente quando você tem essa repetição de lesão, e jogadores do São Paulo como o Lucas e o Oscar, eles voltaram e se lesionaram, isso depõe contra o trabalho da comissão técnica e do departamento médico. Não, pesa bastante a questão do comportamento do jogador fora de campo, enfim, né? Igual o Evair acabou de falar, só que eu ia dizer bem isso, que a quantidade de vezes que o Oscar, o Lucas e até outros jogadores do São Paulo estão no departamento médico, vão e voltam, é alguma coisa além do comportamento dos jogadores, né? Tá faltando alguma coisa ali no departamento médico do São Paulo que tá deixando a desejar. Porque se fosse somente, por exemplo, comissão técnica com carga de excesso de treino, enfim, teria dado problema com outro treinador, mas com esse teria melhorado talvez, mas ali vem uma sequência desde o início do ano, então não é culpa só do excesso de treino, excesso de carga, eu acho que também vem um pouco aí do departamento médico de São Paulo. E se a gente for comparar o São Paulo com os 3 principais times do Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, esses 3 praticamente não têm lesões. Não, e a velocidade de recuperação dos jogadores que se lesionam tanto no Palmeiras, no Flamengo, é muito rápida. Então eles têm um departamento médico de excelência, né? E aí tem que analisar o que acontece de errado dentro do São Paulo para ter essa quantidade de lesões repetidas, né? Porque geralmente são as mesmas lesões ou lesões em músculos próximos. São Paulo que sempre foi histórico pelo Refis, o tal do Refis, que é o departamento médico de recuperação de fisiologia do clube, que fazia um trabalho de excelência por muito tempo. O Palmeiras, por exemplo, quem ficou lesionado, está lesionado há muito tempo é o Paulinho, que já veio com uma lesão crônica para o clube, precisou fazer um procedimento cirúrgico pós-Copa do Mundo, jogou machucado, e agora se lesionou o Evangelista. Porque o Piquerez, a informação que tem é que ele vai voltar rápido. O Evangelista preocupa um pouco mais, pode ser um caso cirúrgico também. No Flamengo, o problema foi o De La Cruz, que também é uma lesão crônica, mas que voltou e agora engatou uma sequência. Mas esse ano a gente teve o Arrascaeta, teve o Alexandre, mas foram todas... O Pedro iniciou o ano, recuperação hoje está no... E a recuperação do Pedro também foi histórica, né? A velocidade que ele se recuperou também. Sim. Então, esses clubes têm trabalhado muito. No Cruzeiro você não vê jogador fora por lesão. É lógico que em um jogo ou outro, um jogador fica fora 1, 2 jogos, mas não tem aquela sequência ali do cara ficar 2 meses fora, que é muito prejudicial pro time, que acontece bastante. E você citou o Paulinho voltou lá no Palmeiras, ele voltou no tempo previsto. O negócio é que precisou fazer um outro tipo de tratamento, né? Que agora deixou ele fora. Mas o tempo previsto para tratar o que foi combinado, o departamento médico conseguiu entregar, né? A gente entrou nesse das lesões, mas um dado aqui que eu acho muito relevante para mostrar como o torcedor de São Paulo se desanimou, porque torcedor de São Paulo, não dá pra gente comparar São Paulo e Vasco, mas em certa medida é o vascaíno de São Paulo. Por quê? Carregou o time no colo nos últimos anos. É um torcedor que nos anos 90 e no início dos 2000, até 2010, viu seu time disputar títulos sempre. E depois caiu no marasmo, demorou até ganhar outras competições, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Sul-Americano, mas foi um time que teve muitas dificuldades, brigou contra rebaixamento e a torcida lotava o Morumbis. E carregou o time no colo mesmo, em várias recuperações. Deu um recado que a torcida, eu citei o Vasco, que a torcida do Vasco, que acostumou a ver seu time em outros momentos indo muito bem, também dá no Rio de Janeiro. Ontem, o São Paulo teve 12.314 pagantes somente. Foi o menor público dessa década. Mas também consequência do futebol apresentado, né? Nos 4 últimos jogos foram 4 derrotas e o São Paulo não conseguiu marcar nenhum gol. E lembrar que são 12 mil pessoas numa cidade gigantesca de 12 milhões de habitantes. E de uma torcida enorme, né? Sim. Considerada até mesmo a terceira
torcida aí, por muito tempo, a terceira maior torcida do Brasil. Então, mas o futebol jogado ontem mesmo realmente foi muito abaixo daquilo que se espera, né? É um time que não tinha vibração, tentava, mas aquelas tentativas muito baixa por aquilo que necessitava para vencer uma partida. Uma defesa do Ceará sempre muito bem postada, criando contra-ataques, e o São Paulo não conseguia, uma ou outra vez conseguiu chegar, mas assim, de maneira, sabe, muito longe, sem criatividade, um time fraco nas suas decisões, as tomadas de posição, a tomada de decisão dos jogadores muito abaixo daquilo do que se espera de um time como São Paulo, sem velocidade, né? Sem ter alguém lá na frente que fosse, não, eu sou fixo aqui, eu seguro a bola, nada. O São Paulo, infelizmente, um apoio pelos laterais muito abaixo daquilo que se espera. Então, um futebol muito aquém daquilo que precisa para o São Paulo fazer, ou até mesmo pensar em Libertadores. E por outro lado, o Ceará, que não tem nada com isso, jogou um excelente futebol, soube se defender, soube sair no contra-ataque, aproveitou a oportunidade, fez gol e acabou levando a vitória. Quando a fase é ruim, até o jogador adversário dá assistência, né? O jogador de São Paulo deu assistência pro Pedro Henrique fazer o gol ontem. O Ceará chegou aos 31 pontos, 11º colocado, ultrapassou o Corinthians, tá na zona de Sul-Americana. O São Paulo permaneceu na 7ª posição. São Paulo tem todos os 25 jogos, o Ceará tem uma partida a menos, tá com 24. São Paulo 35 pontos em 7º, distância de 5 pontos pro Bahia, que abre o G6, e de 7 pontos pro Mirassol, que está no G4, e tem partida a mais que todos esses aí, com exceção do Botafogo, que tá com 25 em 5º lugar também, 25 partidas. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco eu volto com a pergunta que eu prometi pro Evair e ainda não fiz, porque a gente entrou nessa discussão toda aqui de lesão, e eu vou perguntar pra ele sobre o Crespo. O intervalo é rápido. Ah, meu Deus. Estamos de volta com o Mata-Mata com o Evair. Evair, quando a gente abriu o programa, você falou dessa falta de solução do São Paulo e tudo, aí me vem na cabeça o Crespo, porque tudo aquilo que você descreveu do time do São Paulo aqui no final do primeiro bloco é o que a torcida reclamava do Zubeldia. Um time com dificuldade de solução, um time que não empolga, um time que não tem nenhuma opção para sair, que perdeu muitos jogos com o Zubeldia no Brasileiro, embora fosse bem na Copa Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, quer dizer, o São Paulo, na prática, com o Crespo agora, nessa má fase, voltou a ser o São Paulo do Zubeldia. O que a torcida reclamava do São Paulo do Zubeldia, agora ela reclama do São Paulo do Crespo. Uma pequena diferença, né? Que o Zubeldia ainda estava indo bem nas Copas. E aí, na abertura do programa, você disse o seguinte, que me chamou a atenção. Tem 2 jogos aí que vão definir muita coisa, que é Fortaleza, quinta-feira, e o Palmeiras no final de semana, no domingo. Quando você fala isso, você está pensando até numa mudança no comando? Eu penso que ele balança. Se perder os dois, balança. Não sou de acordo em mandar embora, vocês sabem disso, que eu acho que a continuidade de um trabalho precisa, para dar certo, precisa ter um pouco de paciência, algo que não se tem no futebol brasileiro, né? E eu acho que esse protesto da torcida do São Paulo não é contra o Crespo, né? Eles foram hoje lá pro Morumbi, pelo CT lá do São Paulo, porém é um protesto contra o jogador, pelas atitudes dos jogadores, mas não é contra o Crespo ainda, apesar que se o Crespo perder por Fortaleza, perder pro Palmeiras, perder um jogo contra um grande rival, aí sim
ele começa a ser questionado. Mas aí essa questão da torcida, ela não ter comparecido, foi um protesto, até porque eles divulgaram, né, que não iriam participar do jogo, enfim, por conta dos resultados, mas tá tendo conflito ali entre os torcedores organizados, porque o presidente da Independente falou que se depender da torcida, o São Paulo tá lascado, porque a torcida também não tá colaborando, não tá empurrando, não tá apoiando. Só que é difícil também apoiar e empurrar um time que você vê que não tem um pingo de alma dentro de campo, né? É opção do torcedor. O torcedor é soberano para ele fazer o que ele entende. Se você, Janaína, quer ir para um jogo e ficar calado, se você não quer nem ir para o jogo, se você quer extravasar, isso é conduta individual, né? Conduta individual. A torcida do São Paulo, ela fez um papel muito importante, como eu disse, para o clube nos últimos anos, que não brigou por tantos títulos e ainda assim a torcida esteve presente. Ontem o Evair citou o protesto de hoje, teve protesto ontem também contra o presidente, o Júlio Casares, e contra o Carlos Belmonte, diretor de futebol. Que já saiu. Esse já saiu. Só que aí muita gente pensou que ele saiu por conta do protesto. Saiu uma informação essa do Eduardo de Conto. Ele disse que ele deixou o São Paulo não pela pressão da torcida, mas por discordar das negociações do Casares para criar um fundo de investimento para as categorias de base. Vale lembrar que o São Paulo está buscando captar 250 milhões de reais, sendo 200 milhões de reais para investir no centro de formação, que fica em Cotia, e 50 milhões de reais para reduzir dívidas e oferecer aos investidores 30% do lucro com as vendas dos jogadores de base. Esse projeto já foi aprovado pelo Conselho de Administração e está numa fila de espera para ser analisado pelo Conselho Deliberativo. Então quer dizer que o São Paulo tem lá na base todo esse valor. Eles estão contabilizando isso. Estão contabilizando dessa maneira. Eu acho estranho isso, né? Por que já não fez isso antes, então, né? Porque foram tantos anos, se tem toda essa possibilidade lá na base de fazer esse tipo de situação acontecer, fizesse antes, né? Antes de chegar a uma situação tão crítica assim, né? Porque o São Paulo já começa a ter uma dívida muito parecida com a do Palmeiras, longe da do Corinthians, porém não deixa de ser uma dívida e incomoda. Aí só para deixar bem nos miúdos aqui a operação, Evair, Janaína e ouvinte. Hoje, qual é o projeto? Chega alguém, o Evair empresário, por exemplo, a Janaína empresária, e dá aqui 250 milhões para São Paulo. Aí, a partir disso, você ou ela que passar esse dinheiro para São Paulo vai ter direito a 30% do lucro com venda de jogador da base. Saiu lá o Jonatinha, jogador de São Paulo. Foi vendido por 10 milhões. Aí 30% é desse investidor que passou esse valor de 250 milhões para o São Paulo. Aí é importante até ter mais detalhe, por quanto tempo, porque... Não, e é no mínimo estranho esse tipo de negociação, porque quem é que vai fazer a negociação, né? Sim. Quem que tem quem que tem a caneta na mão para assinar? Esse menino pode ir por 20 milhões, esse pode ir por 10. É estranho esse tipo de coisa, porque não te dá, como você falou, não te dá muita... não tem muita luz sobre esse tipo de negociação, né? Então, e se o São Paulo tem todos esses meninos aí com essa disponibilidade, não tinha nem necessidade de chamar um cara desse, porque daqui a pouco ele vai querer dar palpite também. Não, esse aí não, esse eu quero trazer esse também pro time, eu quero que venda esse, mas esse vale tanto, vai ter que, daqui a pouco é muito melhor você ir pra SAF do que ter esse tipo de negociação. O São Paulo teve essa negociação, Janaína, com o dono do Nottingham Forest, do Olympiacos, do amigão do John Textor, o Evangelos Marinakis, magnata grego, que queria assumir a base do São Paulo. Ele ia pagar pra ficar com a base. Não sei se é um negócio bom, porque a base do São Paulo sempre foi boa. Tá certo, tem muito tempo que não revela ninguém.
de relevância, assim, qual o último grande jogador que o São Paulo revelou, né? Mas historicamente o São Paulo é um clube formador, tem uma base muito forte e uma das melhores estruturas para a formação de jogadores. Hoje esse protagonismo ele é muito do Palmeiras, do Flamengo, um pouquinho do Corinthians. Né? Mas a grande questão é dos meninos saírem bem jovens dos times menores e já irem, por exemplo, pro Palmeiras, né? Que é o grande celeiro aí de jovens jogadores no Brasil hoje. E aí, como eles não têm o financeiro para segurar esses jogadores por mais tempo, eles saem muito jovens de lá. Por isso que eu acho que tá esse grande problema em revelar jogadores não só no São Paulo, né? Mas em quase todos os clubes do Brasil hoje. O São Paulo vive esse momento muito complicado e me parece que a solução é pensar no futuro, que é a dificuldade que os clubes brasileiros têm de parar, sentar, olha, o que é que nós temos aqui de dificuldade? A gente deve tanto. Vamos equacionar essa dívida. A gente não vai ser um time que vai competir com Palmeiras, com Flamengo. Mas daqui 5 anos a gente volta com força total, porque o São Paulo é uma marca fortíssima. São Paulo tem uma torcida muito potente, tem torcida em todas as regiões do país, tem um estádio seu. Tudo bem, hoje precisa de adequações para a nova realidade do futebol, mas ainda assim é o seu estádio, seu próprio estádio, muito bom. Tem camisa, enfim. Mas o São Paulo, assim como o Corinthians, como outros clubes do Brasil, precisa sentar e pensar no futuro. Até porque esse negócio de ficar pensando só no hoje, fazendo gastança, não tem resolvido, né? Não tá brigando por títulos assim. Não resolve. Aqueles que têm se dado melhor nos últimos anos, a gente sabe que é Palmeiras e Flamengo, são justamente por isso, né? Eles pensaram lá atrás, tentaram revelar jogador, colocaram as suas contas em dia e tentaram deixaram o protagonismo de lado em determinados momentos, né? E isso eu lembro muito bem do presidente do Flamengo falando, né, aquilo que iria acontecer nos próximos 3 anos quando ele assumiu, e realmente aconteceu, né? É lógico, o Palmeiras, quando contratou o Abel, dizia que ele seria mandado embora 2 meses depois. Porém, achou-se nesse cara uma válvula de escape que sabe buscar na base, sabe tratar com esses meninos, e acabou dando certo. O São Paulo, como o Corinthians, como outros times, o caminho com certeza é esse. Se o São Paulo estivesse em qualquer outro estado do país, o time do São Paulo, a crise estaria bem mais evidenciada. Sem dúvida. A grande questão é porque lá em São Paulo ainda está roubando a cena o Corinthians, porque a situação do Corinthians é muito pior, tanto financeira quanto a bagunça interna que tem. Porque se fosse em outro estado, estava muito mais escancarado toda essa confusão. E até lá dentro. pelo próprio mercado consumidor de São Paulo, pelo próprio poder de compra do paulista, pelo número de torcedores, porque São Paulo, a cidade de São Paulo sozinha tem uma população maior aí que quase 20 estados do Brasil, só a cidade de São Paulo. O estado de São Paulo tem uma população maior do que a Argentina. Então, isso dá aos clubes de São Paulo uma receita naturalmente muito maior. E agora, para dar uma pincelada no Ceará, tá perto de se livrar ali do rebaixamento, né? Muito que veio da Série B. Você fez o cálculo ali, quanto falta? Umas 4 vitórias aí nesses 14 jogos que ainda tem. Que não é nada impossível para eles, né? Então o Ceará vai acabar com tranquilidade, tendo um pouquinho mais de confiança, vai acabar brigando por uma Sul-Americana ali. Porque se ele chegar, se ele bater em casa agora, ele já vai nas suas contas aí, 3 vitórias. 3 vitórias dá tranquilamente em 13 jogos, em 12 jogos, dá tranquilamente para ele chegar. Então vai acabar vislumbrando aí uma outra alternativa no Ceará, se ele continuar num ritmo bom desse. E se o Ceará souber aproveitar a má fase dos próximos adversários, consegue isso fácil, porque vai jogar contra o Vitória só porque é fora de casa, né? Aí depois pega o Santos, o Sport, o Botafogo, e nenhum desses 4 times está vivendo um bom momento. Então, se ele souber aproveitar, já consegue pegar esses 4 jogos que faltam para permanecer na Série A agora, nas próximas 2 semanas. E talvez você nem precise de todos esses pontos, porque os times lá de baixo estão somando bem menos, né?
Hoje a diferença do Ceará para a zona de rebaixamento é de 9 pontos. É muito 9 difícil pontos. cair, né? Tem que se esforçar para cair com esses outros times jogando tão mal assim. Aí vai ter esse confronto direto contra o Vitória, que tem falhado em casa. O Vitória sempre foi forte no Barradão, mas tem falhado no seu campo. Depois a Janaína disse, pega o Santos em casa. Então você tem tudo para fazer pelo menos 4 pontos aí nesses 2 jogos, já chega aos 35, fica 10 pontos ali daquele número mágico, mas acho que o Ceará não vai ter muita dificuldade, não. Joga contra o Sport, que venceu um jogo em casa até agora. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Mata-mata tá de volta aqui no seu rádio. Bom, CBF marcou para amanhã, às 10 horas da manhã, em sua sede no Rio de Janeiro, a apresentação do calendário do futebol brasileiro para 2026. Há muita expectativa sobre essa divulgação, porque o calendário deve sofrer mudanças profundas que há muito tempo não acontecem. Já está confirmado, por exemplo, que os estaduais terão uma redução. Isso é líquido e certo, de acordo com o presidente da CBF, Samir Chowdhury. Ele anunciou pouco depois de ter assumido o cargo, máximo de 11 datas. No entanto, a gente deve ter mudanças mais profundas. O que não se mexe? O brasileiro tem 38 rodadas. Eu acho que o brasileiro não tem como, né? Série B e Série A continuam com 38 rodadas. Mas Série C e Série D podem ter mudanças. Bom, o que está em discussão que chama mais atenção? Copa do Brasil. Porque existe a defesa de que haja mais jogos únicos. Hoje você tem jogo único só nas 2 primeiras fases. A partir da terceira tem jogo de ida e volta. E aí tem um debate muito grande sobre a final. Se a final deveria ser ou não de jogo único, como é na maioria dos países, como é na Libertadores. Eu sou a favor. Eu gosto. Só que aí num jogo único você iria para um campo neutro. Você vai ter, por exemplo, lá Grêmio antes, e Vitória. Né? Não quer dizer que vai ser no Barradão, nem não vai ser em Porto Alegre, nem deveria Salvador. ser pré-definido antes, né? Por exemplo, manda lá a final da Copa do Brasil vai ser lá no Mané Garrincha, igual acontece com a Supercopa. Eu acho que poderia até fixar o Mané Garrincha, viu? Porque é neutro. Tem os estádios. Não precisa ser só lá, mas assim, você vê, as finais da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa é sempre em Wembley, que é meio que o estádio nacional da Inglaterra. Seria até significativo, né? Se tratando do Distrito Federal. Então... É uma opção. Mas isso aqui ainda ninguém consegue cravar, nenhum jornalista conseguiu cravar ainda se vai ter essa. Mas o fato é que deve ter mais fases em jogo único. E parece certo também que todos os times da Série A, não só os que vão para a Libertadores, vão entrar em fases mais avançadas, justamente porque os da Série A tendem a jogar mais competições, uma vez que eles estão envolvidos em torneios continentais. Tudo isso é para quê? Reduzir o número de jogos. O Bahia, se tivesse chegado às finais de todas as competições que jogou desse ano, poderia bater quase 90 partidas. Acho que seria um recorde absoluto. Saiu na Libertadores, saiu na Sul-Americana, e aí no fim ainda vai fazer 80 e poucos jogos. Que é jogo pra caramba. Exagero. Não existe. O ano tem 51 semanas. Então, assim, eu acho razoável, para ser um calendário bom, você ter de 60 a 63 jogos. Seria o ideal para os times que jogam mais. Não acho que é o caso ainda. Mas pra acontecer isso, ele vai ter que reformular muita coisa. Pode ter mudança na Copa do Nordeste, deve ter mudança no formato. Copa do Nordeste tem muito jogo, ocupa muito calendário hoje também. É uma pena para os pequenos, né? Porque os pequenos vão acabar ficando até com menos jogos, né? Menos jogos, né? Que tem muito time que tem uma tradição muito grande, que passou a ser pequeno, né? Tô falando assim de Guarani, Ponte Preta, de Botafogo de Ribeirão Preto. Esses times eram uma tradição muito grande dentro de São Paulo e acabaram se tornando, de uma certa maneira, times pequenos que não conseguem mais, né, ter calendário para eles. E aí é importante, pode ser que tenha já para o próximo ano uma mudança na Série C. Pode ser, que aí em vez dela ser em fase só de ida, hoje ela tem 19 jogos. E aí tem a fase final com os 8 melhores, que é ida e volta. Então um time que vai para a fase final e que joga a final da competição vai ter ali 19 mais 6, 25, mais 2 da final, 27 jogos.
poderia passar a ter o mesmo formato das séries A e B, e de volta 38 jogos. Você já soluciona aí, por exemplo, os times da série C. E a série D já tende a ser aumentada para o ano que vem. Hoje ela tem 64 clubes, passaria a ter 96. Nossa. Em vez de criar a série E, né? Em vez de criar a série E. Que aí, se fosse criar a série E, que é a outra hipótese, hoje o que parece ela tá descartada, você manteria a série D com 64 e teria mais 64 na série E. Mas essa ideia tá descartada por enquanto. O que tá certo? Estadual. O que tá certo? A Copa do Brasil vai mudar, mas ainda não sabemos como. O brasileiro continua, a Copa do Nordeste vai mudar, a Copa Verde vai mudar. A Copa Verde vai aumentar os números de representantes. A tendência, vai ter mais times, né? E vai mudar o formato. Hoje ela é uma competição pouquíssimo atrativa. Os times de Goiás, por exemplo, que é o principal estado da times, região, né? se você for pegar o Centro-Norte, eles jogam com times alternativos a maioria dos jogos. Aí se chega na semifinal, na final ali, no segundo jogo, eles passam a usar times titulares. O Atlético Goianiense nem participa. E geralmente só fazem isso quando tem certeza absoluta que não vão estar no ranking da Copa do Brasil, né? Que aí eles dão valor à Copa Verde porque dá vaga. O caso do Goiás, por exemplo, que se tivesse vencido o Paysandu, perdeu nos pênaltis, iria para a Copa do Brasil porque não conquistou essa vaga no estadual. Mas tem mudanças que eu considero positivas. Tenho essa preocupação que você tem com os pequenos, porque eu acho que os pequenos têm que jogar mais. O problema é duplo no futebol brasileiro, né? Os times lá do topo jogam muito e os times lá de baixo jogam pouco, que é um problema que a CBF precisava se atentar para isso. Mas um elogio aqui ao Samir Chaud, que quis mexer nisso depois de tanto, pelo menos. Depois de vai ficar bom? Não sei. Só testando pra saber, né? Só testando pra Mas saber. pelo menos ele tá saindo da mesmice. E é amanhã, né, que ele fala? Amanhã que ele define isso, né? E Legal. também divulgou a data da paralisação da Copa do Mundo, né? De 11 de junho a 19 de julho é o que tende a acontecer. E 2027 também vai ter a paralisação da Copa do Mundo Feminina, que vai acontecer no Brasil. Todo ano tem paralisação no meio do ano. Porque aí e depois tem paralisação. 29 vai ter paralisação pra Copa do Mundo de Clubes de novo. 28 tem Copa América. Então todo ano no meio do ano não tem mais jogo de Série times, A, né? entre junho e julho. Isso acabou. Todo ano agora tem competição. Seja Copa do Mundo masculina, feminina, Copa América. E agora o Super Mundial lá, né? Ou o Mundial de Clubes. Vai ter, não tem. Acabou. Jogo entre junho e julho, assim, acabou. Então a CBF tem um calendário ainda menor para encaixar todos esses jogos. Copa do Brasil, particularmente, eu acho que dá uma apimentada, porque se você vai fazer 2 jogos entre Palmeiras e Confiança, é difícil Confiança passar em 2 jogos, ida e volta. Agora, se for um jogo só, você não sabe, uma bola parada ali, o zagueiro vai, sobe, faz o gol e o Confiança faz a retranca, segura e elimina o Palmeiras. Eu acho que dá mais emoção também. O Atlético Mineiro, por exemplo, contra o Flamengo, o Atlético Mineiro passou, mas sofreu mais, ainda teve risco de ficar fora nos pênaltis. Se tivesse um jogo só, o Atlético Mineiro a gente entende que é um time hoje inferior ao Flamengo. Teria passado com a vitória no Maracanã, por exemplo. Eu prefiro o jogo único pra final, porque fica mais emocionante e também vem essa questão, né, de dar chance pros menores. Porque um jogo é fácil, você conseguir vencer o Palmeiras 2 jogos, ou vencer o Palmeiras um jogo e conseguir segurar o resultado no outro. É muito mais difícil. E aí pros muito menores, né? Porque a Copa do Brasil vai lá jogar o Itabaiana, o Anápolis vai jogar, enfim, dá muito mais chance. Você imagina uma grande, um Itabaiana, como você disse, recebendo o Flamengo, recebendo o Palmeiras, seria uma festa muito grande, seria um momento assim único para esse time e para a cidade, né? Então mas precisa, né, ter um calendário que faça com que com serenidade poder ter esse tipo de jogos, né? Fazer uma conta simples aqui. Hoje, um time que disputa a Libertadores, se ele chegar à final de todas as competições, ele vai fazer ali 72 jogos. Vamos pegar o exemplo do Paulistão, que são 16 datas totais, mais 38 do Brasileiro.
Mas Copa do Brasil você entra na terceira fase, 2, 4, 6, 8, 10. São 10 da Copa do Brasil. Libertadores são 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Você pode ter até 77 jogos para esse time. 77. Jogando Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão e Brasileiro. Não, mas você tá esquecendo do Super Mundial. Né? O Super Mundial nem coloquei nessa conta porque vai de 4 anos. Mas num ano de Super Mundial você vai ter... Tem 3 da fase de grupos, pelo menos 80 você chega. Se você for pra fase de mata-mata, igual o Palmeiras chegou nas quartas, você vai chegar a 82. Se for até a final, pode chegar a 84 jogos no ano. Se houver essas mudanças, vamos colocar o estadual com 11 datas, mais 38 do brasileiro. Aí você limita a Copa do Brasil. Vamos supor que os times entrem na oitava e seja só jogo único. Oitavas, quartas, semifinal e final. São só 4 jogos. Mais a Libertadores, que são 13, cai pra 66 jogos. Já melhora bastante, cara, né? Aí é um calendário que pra mim tá quase no ideal ali. Eu reduziria uns 2 jogos no máximo para esse. E esse aqui é o cenário do time chegando em finais, às finais das duas competições. Nem todos conseguem, então estaria de um bom tamanho. Acho que é um cenário positivo, mas vamos esperar para ver o que vem amanhã nessa apresentação do Samir Chaud, que gerou muita expectativa, porque faz tempo, eu repito, é importante lembrar isso, faz tempo que não tem um cartola que tem coragem de ir lá chegar e falar, olha, precisa mudar. Vai ser bom, aí vai caber avaliar, inclusive o ano que vem na temporada, se foi bom ou não, se prejudicou os pequenos, se os grandes ainda continuam com problemas. Mas no que não dava pra continuar, não dava, é jogo demais. Sempre tem um ou outro que vai chiar, não tem jeito. Não vai ser 100% pra todo mundo. Ninguém vai concordar. O pessoal da Série D, os times que garantiram vaga no estadual, estavam chateados com a ampliação já pra esse ano, porque eles acham que os que não conseguiram, mas que ficaram bem, chegaram ali nas quartas e não tem vaga garantida, tem muitos clubes nessa situação, chiaram porque acharam injusto. Queria que ficasse pra outro ano. Sendo que, assim, sabe, não ia fazer tanta diferença pra eles, mas sempre vai ter alguém. Então amanhã, 10 da manhã, a apresentação do calendário da CBF para a temporada de 2026, que tem, como a Janaína lembrou, Copa do Mundo e paralisação de 2 meses. Então isso também é outra marca para deixar gravado, não tem mais futebol de clube no Brasil entre junho e julho. Acabou. Pra quem fica de fora, é bom se souber aproveitar, porque é uma pré-temporada aí no meio do ano. E pra quem tá jogando, é o mais cansativo, né? Vamos pra mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais mata-mata. Mata-mata tá de volta no seu rádio. Já falamos de São Paulo, já falamos de calendário do futebol brasileiro e agora a gente vai falar, vou deixar o Evair escolher se ele quer falar de polícia no Corinthians, se ele quer falar do Neymar ou se ele já quer falar da rodada. Quer falar do quê? Não, vamos começar, vamos deixar a rodada por último? Por último. Então tá bom. Você quer falar do Neymar ou do Corinthians, caso de polícia? Ah, meu Deus do céu, que situação, hein? Pode ser polícia, vai, vamos lá. Que não tá sendo novidade polícia no Corinthians, né? Então, o André Sanches tá encrencado. Vocês lembram daquela situação, né, das faturas com gastos, sim, com coisas que não tem nenhuma até remedinhos. Relação. Não tem nenhuma relação com o dia a dia do clube nos cartões lá do Corinthians. Então, o Ministério Público de São Paulo atestou a veracidade de faturas de cartão de crédito do Corinthians que indicam o uso de recursos do clube para fins pessoais pelo ex-presidente André Sanches. Um destes extratos apresentam a compra numa joalheria e num restaurante de Fernando de Noronha, no Réveillon de 2020. Isso pra gente ter ideia de como é que os gastos eram totalmente incoerentes. Bom, depois de receber e analisar os documentos originais enviados pelo Corinthians, o Ministério Público intimou o André Sanches a prestar depoimento na condição de investigado na quinta-feira por videoconferência. Então, o André Sanches já é investigado nesse processo, que é o que parece ter encaminhado bem
para mostrar que esses dirigentes, não só o André Sanches, tem caso do Duílio aí também, enfim, utilizaram muito mal os recursos que pertencem ao clube. Um clube com a dívida tão gigante como é a do Corinthians, ainda tem os dirigentes gastando o dinheiro do clube, né, para fins pessoais. Tudo bem que, olhando o que eles gastam com o que o Corinthians tem de dívida hoje, não faz nem cosca, né? Mas é um dinheiro do clube. Mas é um pouquinho aqui, outro pouquinho ali que junta tudo, que né? Juntou esse montão aí. Tem muito torcedor do Corinthians que eu vejo. O BAP, que é um presidente ganancioso do futebol brasileiro hoje, né? Falamos disso ontem e eu vou manter essa alcunha aqui por um tempo. Ele disse que... Até que prove o contrário, ele é. Não, mas ele é. Ele não gosta não só no quesito da questão lá da liga, né? No contexto geral, ele é. Ele gosta de caçar confusão. Bom, o BAP disse que tinha revisto a questão do estádio do Flamengo para o Flamengo não virar um Corinthians, porque ele citou um exemplo. Lá no início dos anos 2000, o Corinthians tinha ganhado a Libertadores, saído daquela fila, tava até bem, e o pessoal falava, e agora que vai construir o Corinthians, você vai ver, ninguém pega o Corinthians. E aí ele falou, e olha o que virou o Corinthians. Só que muita gente considera, eu achei essa leitura interessante, que a culpa não é do estádio, a culpa é das más gestões. Porque o estádio gera muita renda também ao Corinthians. É lógico que você tem que pagar a dívida, mas você tem presidentes que usam mal os recursos do clube. E aí, eu vou citar uma declaração do presidente até anteontem, que era o Augusto Melo. Corinthians, dos 5 jogadores que o Augusto Melo comprou, foi lá, tinha que pagar multa ou tinha que pagar um valor que foi negociado. O Corinthians deixou de pagar 3, pagou 2 só. Já tem 2 transfer bans, que é a proibição para fazer transferência por conta desses casos, e pode ter mais um. O Corinthians não paga suas dívidas. O Augusto Melo ficou poucos dias, né? Ele ficou 1 ano e uns meses. Mais de um ano, ele começou em 24. Eu achei que fosse até mesmo. Aí ele contratou até muito por... Tô falando só desse ano, as contratações desse ano. Ele não pagou de 5, não pagou 3, mais da metade. Aí ele foi questionado pelo site o jornalista, sobre esse não pagamento. Ele falou, eu tinha que fazer uma escolha, ou era cair pra Série B ou era deixar de pagar, pra gente ver o nível de pensamento dos dirigentes que assumem um clube da grandeza do Corinthians, que tem tantos recursos. O caixa do Corinthians, gente, é uma coisa assim, maior do que 99% das empresas do Brasil. As receitas do Corinthians são gigantescas. Só o que vende de camisa, os patrocínios de material de fornecedor esportivo. É um time de massa, né? Não tem jeito de falar que a receita é muito pequena. A questão é, você precisa entender que você precisa equacionar a dívida, que não é só do estádio, que eu falei do estádio aqui, que vai muito além do estádio. Não dá pra dizer que o estádio é o menor dos problemas, que aí também é exagerar, porque é um problema muito grande financeiro. Só mas que não só seria a pontinha, né? não seria se tivesse uma gestão arrazoada. Gestões arrazoadas, porque não é só uma gestão. Mas essa fala do Augusto Melo, pra mim, ela denota com muita clareza o pensamento dos dirigentes do futebol brasileiro, sobretudo do Corinthians. Que não estão nem aí com nada. Estão nem aí. Eu tô passando aqui agora, eu vou ser presidente por 2 ou 3 anos. Se eu não cair, se eu ganhar título, bom, não importa se eu afundar o clube em dívidas. Eu não vou responder por isso. E a bomba estoura no colo. Você citou aí o estádio, né? O estádio hoje é o grande vilão. Sim. Né? Por tantos juros a serem pagos, né? Então, acabou sendo o maior de todos, né? A gente entende, né, que houve má administração em todos os sentidos, e também quando chegou no momento de pagar as contas do estádio, não tinha o dinheiro ou foi para outro lado. Então, isso demonstra muito bem o tipo de pensamento que tem as pessoas, aqueles que tem o poder na mão de decidir, eu vou contratar um cara ou eu vou pagar o estádio. Esse cara aqui vai me render alguma coisa, eu não vou cair, como você disse, mas de repente deixa uma dívida astronômica que, se você for ver,
esse tanto de juros que gera esse estádio é quase impagável. Não, olha o contrato do Memphis Depay, vai. O bônus do cara, a premiação do Campeonato Paulista ia toda pro bolso dele. E a culpa não é dele. Chamaram ele, falaram, ó, o contrato é esse, você topa? E ele topou. É um salário nível europeu, coisa que nós não podemos pagar. Talvez o Palmeiras e o Flamengo. O euro hoje vale 6,50. Você não tem como competir com a Europa em termos de salário para esse jogador. Só vem para cá, o jogador sai da Europa para vir ganhar menos ou alguma coisa a mais aqui. E o Corinthians ofereceu um salário de Europa para um cara que é até bom jogador, porém não vai tirar o Corinthians da situação que se encontra. E numa cobertura, numa das coberturas mais caras de São Paulo, inclusive, o Corinthians paga pra ele de aluguel. Porque nem o salário. Aliás, o Ronaldo Fenômeno tava bravo outro dia. Nem pro Ronaldo fizeram isso pra ele. E fora o salário que ele tem, né? Aí o Tomazete falou da residência, tem todos os outros luxos dele que é bancado pelo Corinthians. É segurança, é carro de luxo, é moradia, alimentação. Tá fácil. Não. Assim, não que ele seja um ruim jogador, né? Que não é, só porque também na minha opinião, né? Vale muito mais do que apresenta. Então, se o Corinthians parar por 2 anos e se organizar financeiramente, o Corinthians é uma potência. Mas se você falar isso para um corintiano que vai falar que tal pode correr o risco de cair, ou pode perder uma partida, pode tomar uma goleada do seu maior rival, meu amigo, ele vai falar assim, não, pode desgastar. Quando o Bandeira de Mello falou lá no Flamengo que a gente não vai contratar ninguém e a gente vai passar alguns anos brigando para não cair. A torcida caiu matando Mas nele. olha só, se é o gigantesco. Pra você quebrar um Corinthians, cara, é muito tempo de má administração. Você precisa jogar e rasgar dinheiro fora. Então, se você não para pra fazer, não vai ter solução. Jonatas, depois arruma o cronômetro pra gente aí, por favor. Pedir pro Jonatas aqui aí. Que senão a gente fica perdido aqui, né? Ele tá meio perdido porque hoje, né? a gente fala demais. Aí se a gente não ficar olhando o tempo, a gente fica aqui o resto da tarde, do dia, da noite. O São Paulo perdeu hoje, ele já tá meio perdido ali já. Só pra fechar aqui, eu falei do Neymar. Neymar vai voltar a jogar só em novembro, é a previsão do Santos. Ou seja, não tem Neymar na convocação agora e não vai ter Neymar em novembro. Não tem Neymar esse ano na seleção. Meu Deus do céu. Se é que vai ter pro Santos. Eu defendendo o Neymar na seleção brasileira, como é que eu vou ficar desse jeito, né? Se o cara nem sequer não joga no time dele. Acho que ele tem que pensar, como o Ancelotti disse, de estar bem pra Copa, né? Porque esse ano já foi. E a seleção vai ter alguns amistosos antes da Copa, mas ele tem que pensar em ficar bem pra junho, né? Tem que torcer pro Santos continuar numa fase legal aí, porque não brigue pro rebaixamento, né? O Marcelo Teixeira foi até perguntado sobre renovação do Neymar, cujo contrato vai até o fim do ano, e ele desconversou, disse que por enquanto ele tá focado em voltar, que não é momento de discutir isso, até porque você não sabe. Se o Santos cair pra Série B, eu não vejo o Neymar lá. Né? O Santos é o primeiro ali, né? Juventude 22, o último, o quarto último, e o Santos tem 27. 26ª rodada do Brasileiro começa hoje. Eu não vou trazer todos os jogos aqui agora, porque nosso horário já tá dando, mas amanhã a gente fala de todas as partidas. Já é o quarto? Já estamos saindo? Já? Final, a despedida. Vai, tchau pra você, até amanhã. Beleza, a gente se fala amanhã. Forte abraço. Janaína Carvalho, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Amanhã é dia de secar dobrada, hein? Tem que torcer pro empate. Meu Deus do céu. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã. Tchau.